Olá, meus amigos do YouTube, aqui é Maurício Pires do canal C Sharp Prático e mais um vídeo aí do canal. Hoje nós vamos falar sobre o Value Converter do WPF. Para que isso serve, como isso funciona, como utilizar aí na sua IHM WPF. Então vamos fazer de uma forma bem simples, como é o objetivo sempre aqui do canal. Então nós vamos explicar aqui baseado no que você está vendo aí na tela agora. Fonte de dados, que vai ser no meu caso aqui um text box, mas poderia ser um objeto interno, um objeto do seu projeto, né? Objeto a partir de uma classe. E vamos também aqui criar aqui um outro objeto que vai ser o objeto alvo, onde vai receber os valores do que eu definir aqui na fonte. E o objetivo aqui é, se eu digitar aqui na fonte o número 1, eu quero que apareça aqui no alvo, não o número 1, mas sim valor ligado. Eu quero uma string aqui mostrando o valor ligado. E se aqui tiver o valor 0, eu quero que apareça aqui desligado. Ou seja, o valor da minha fonte não é exatamente o que eu quero mostrar para o meu usuário. Eu quero mostrar uma outra informação para o meu usuário. No caso aqui é uma string, mas podia ser inclusive uma imagem. Por exemplo, uma carinha sorrindo, no caso de ligado, e uma carinha triste no caso de desligado. E essa ligação aqui, dessa transferência do dado da fonte para o alvo, é feita através aqui do binding, né? Do vínculo, né? O objeto que nós temos aqui no WPF, que permite fazer o vínculo de uma fonte com um alvo, né? Uma fonte sendo um objeto gerador dos dados fontes, e um alvo aqui como um objeto que vai receber os dados vindo daqui da fonte. Só que para que esse dado chegue aqui, eu não posso transmitir a informação daqui, da propriedade text do nosso text box, direto para a propriedade text do nosso objeto alvo. Eu preciso fazer uma conversão, então eu preciso de um Value Converter pendurado aqui no bind, ou seja, o bind vai utilizar o Value Converter antes de jogar o dado para o alvo. Lembrando que o binding é o objeto responsável por fazer essa ligação, este vínculo entre a fonte e o alvo. Então vamos lá para o projeto no Visual Studio 2019 que eu estou utilizando aqui. Eu já criei aqui no Visual Studio 2019 um projeto WPF muito simples, que como sempre é o objetivo aqui do canal, demonstrar para vocês de uma forma muito simples os recursos que o WPF tem. No caso aqui, WPF da linguagem C Sharp. Então vou abrir aqui e vamos mostrar aqui as propriedades que tem nesse projeto, que é muito simples, aqui não tem nada demais. Eu estou usando aqui o .NET Framework 4.8, mas você poderia utilizar qualquer outro framework aqui a partir do 4.0. Então, aqui não temos nada demais. Aqui, como eu já falei, é um projeto muito simples. Nós temos aqui uma única janela, que eu deixei aqui com o nome default, a main window. E eu vou abrir essa janela aqui para vocês verem o que tem nessa janela. Ó, tem aqui basicamente aquilo que a gente já viu naquele nosso esquema aqui, que é a fonte e o alvo, né? A fonte e o alvo aqui na ligação bind. Então, voltando aqui para a janela do projeto, eu tenho esses dois, eu tenho basicamente esses objetos aqui. Isso aqui são labels, né, que não tem nada demais aqui para explicar para vocês. E temos aqui os dois text box. Aqui é a fonte e aqui é o alvo. No objeto fonte, nós não temos nenhuma alteração aqui. Esse text box é o nosso txt fonte, que está aqui embaixo, aqui no XAML dessa tela. E esse objeto, vamos abrir aqui melhor. Ó, esse objeto text box, ele não tem nada aqui, tá? Eu não alterei nada aqui, do jeito que eu trouxe ele na caixa de objetos aqui de ferramentas aqui do Visual Studio. Ele está aqui, tá? Não fiz nenhuma alteração nele. Eu fiz alteração aqui. O vínculo é feito aqui, o binding é feito no alvo, né? Então, esse aqui, o text box alvo, né? É o que vai receber
o dado originado aqui da fonte. Então, o txt alvo está aqui, e esse sim eu fiz uma alteração aqui na propriedade text, né? Que é a propriedade onde recebe o valor. E aqui nessa propriedade, o que eu fiz? Eu fiz um binding, eu fiz uma ligação binding, né? Eu coloquei abri a chavinha aqui, coloquei o binding aqui, e qual é a fonte do binding? A fonte do binding é um elemento, eu tenho que colocar um element name aqui, porque eu estou usando como a fonte um componente de tela, então, que é o txt nome, que é esse text box que está aqui, foi esse nome que eu dei ele para cá. Eu coloquei aqui, que eu defini esse nome aqui, então esse mesmo nome aqui eu tenho que repetir aqui, né, para fazer o vínculo com esse text box. E qual a propriedade do text box que eu quero que apareça aqui? Eu quero que apareça a propriedade text, então eu defini na propriedade path do binding, eu defini o text. Ótimo! Se eu fizesse somente isso na vinculação, se eu digitasse 0 aqui, ia aparecer 0 aqui. Se eu digitasse 1 aqui, ia aparecer 1 aqui. Só que eu não quero, eu quero uma conversão. Então eu vou especificar para o binding, eu ponho uma vírgula, e especifico para o binding um converter, um conversor. E que conversor é esse? É esse meu converter aqui. Então eu criei um static resource aqui no projeto. Onde está esse resource? Esse resource eu tive que definir aqui, antes, aqui na janela, olha, eu vim aqui nós estamos na nossa janela, na nossa definição de Windows, aqui eu criei um resource, abri aqui o resources da janela e criei um resource aqui, apontando para esse meu converter aqui, ó. O que é esse meu converter aqui? Quando eu coloquei a palavra local aqui, na verdade, a gente tem esse namespace que foi definido automaticamente pelo Visual Studio aqui. Ele já está apontando para qualquer classe que eu criar dentro do meu projeto, ou seja, dentro desse namespace aqui, que é o namespace do meu projeto. O meu projeto tem como namespace Valor Converter. Por exemplo, se eu abrir aqui a janela main, vocês vão ver aqui que o namespace é o Valor Converter prático, né? O mesmo que aparece aqui, tá? Então, a partir do momento que eu criei esse namespace aqui e eu especifico ele aqui, ó, local, né, que foi o nome do namespace que eu dei aqui, eu coloco local aqui. Na hora que eu coloco 2 pontos, já me aparece automaticamente uma classe que eu tenho aqui no projeto, que eu vou ainda mostrar para vocês. Eu não quero mostrar ela aqui agora, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu fechar ela aqui, que ela abriu. E eu vou explicar, opa, vamos voltar aqui. O meu converter está aqui, né? É uma classe que eu vou mostrar aqui para vocês. Abriu de novo, vamos fechar. Então, quando eu vim aqui e defini local, 2 pontos, meu converter, na verdade eu estou criando um objeto meu converter a partir desta classe aqui nossa, que eu ainda vou mostrar para vocês como que ela é por dentro. E dei aqui um nome, né, um xkey, meu converter, chamei ela, né, do mesmo nome. A chave que eu dei para ela, a key que eu dei para esse meu resource, é o mesmo nome da classe. Para facilitar o entendimento aqui, eu poderia dar qualquer nome aqui, mas quando eu especifico aqui o static resource aqui do text box, né, que vai ser o alvo, eu tenho que especificar o nome da key aqui, que é meu converter. Então, nós vamos converter o dado antes que o dado apareça aqui no text box alvo. E daqui para cá não tem nada. Isso aqui é a posição do text box aqui no grid, especificação só disso. Então, a única alteração que eu fiz foi essa aqui. Eu fiz um bind no text box alvo, apontando para o element name txtfont, que é esse aqui. Então, nossa fonte de dados é esse text box. E fiz um converter, quer dizer, eu especifiquei um conversor para que o dado, antes de ser apresentado aqui, né, originado daqui, sofra uma conversão, tá?
Então agora eu vou abrir aqui esse converter, porque se esse converter está especificado aqui, ele tem que seguir alguma regra, ou seja, ele tem que seguir uma interface para que o converter, a propriedade converter do bind, entenda que isso aqui é realmente um conversor. Então vamos abrir aqui o converter e vou mostrar para vocês o que tem aqui no converter. Como eu falei, ele tem que ter uma interface, e a Microsoft, né, já criou aqui para nós uma interface chamada, em inglês seria iValue Converter, ou em português iValue Converter. E o que essa interface nos obriga a ter dentro do nosso objeto aqui? Esses dois métodos aqui, o convert e o convert back, né? O convert é chamado quando eu faço uma alteração lá na fonte. Quando eu faço uma alteração na fonte e ela vai ser jogado o dado para cá, ele chama o método convert, né? E aonde vem o valor que deve ser convertido? Vem aqui no value, tá? Então eu sei que o value, como está vindo de um text box, né? Tá, a fonte aqui é um text box, a propriedade text do text box está vindo para cá. Eu sei que é uma string, então eu pego essa string, o valor dessa string, e testo aqui, ó. Se o valor for 0, eu vou retornar desligado. O valor retornado pelo converter é o valor que vai aparecer aqui no nosso text box, na propriedade text desse nosso text box. Então, o valor retornado aqui pelo converter é o valor que vai ser apresentado lá no nosso txt alvo, no nosso text box alvo. Então, por isso que eu estou testando. Se o valor for 0, eu retorno desligado. Se o valor for 1, eu retorno ligado. Se não for nenhum dos dois, eu retorno indefinido. E o convert back? O convert back é o contrário, né? Se eu digitar alguma coisa aqui, por exemplo, se eu digitar ligado aqui, ele tem que retornar 1 para o fonte. Então vamos ver aqui, o convert back faz o contrário, tá? Então eu sei que o valor é uma string, né? O valor vem aqui no value, eu sei que é uma string, então eu já converto ele aqui para uma string, eu faço um cast para string, jogo em valor e testo. Se o valor for desligado, eu vou retornar 0. Se o valor for ligado, eu vou retornar 1, porque agora eu estou fazendo o inverso. Eu estou pegando o dado alterado daqui e jogando para lá. Então vamos ver se isso aqui funciona mesmo? Vamos rodar aqui o programa. Olha aqui, estamos aqui na nossa janela. Vou trazer a janela aqui para o meio. Vou digitar aqui, ó, tem 0 aqui na fonte e já está aparecendo desligado aqui, como a gente definiu lá no converter. Se eu digitar 1 aqui, opa, já apareceu ligado lá. Se eu digitar 0, já apareceu desligado aqui. Eu lembro vocês, mais uma vez, que aqui eu fiz com uma string, porque eu estou fazendo esse projeto muito simples para poder explicar aqui, que é o objetivo do nosso canal. O C# prático é sempre explicar de uma forma muito simples, sem complicação. Então, aqui poderia ser, em vez de ser uma string, poderia ser uma imagem. Você poderia pôr uma carinha, né? Fazer o teu converter retornar uma imagem. Uma carinha sorrindo, por exemplo, quando está ligado, e uma carinha triste quando está desligado. Vamos botar um breakpoint aqui, só para a gente ver se isso realmente está acontecendo, se está chamando o nosso converter. Então, eu vou botar um breakpoint aqui. E vamos vir aqui na nossa IHM e vamos mudar o valor. Opa, eu mudei o valor, já caiu aqui, ó. Eu digitei o valor número 1, tá? Aqui no teclado eu digitei o valor número 1. Eu vou dar aqui no... Ó, o valor aqui está com 1, então ele vai retornar ligado. Que é o valor que você vê aqui realmente aqui na tela. E agora vamos fazer o contrário. Eu vou escrever aqui no alvo desligado e vai ter que aparecer aqui no fonte ligado, tá? Então eu vou digitar aqui desligado e lá na nossa fonte vai ter que aparecer ligado assim que eu mudar o foco, tá? Opa, tá com o breakpoint aqui, vou tirar o breakpoint e vamos rodar. Apareceu 0 lá.
Se eu escrever ligado aqui, vai ter que aparecer 1 lá automaticamente. Ó, só vou mudar o foco para que o valor seja transportado para a fonte. Pronto, já apareceu o número 1 lá. E aqui, se eu digitar 0, aparece desligado. Se eu digitar 1, aparece ligado, como vocês já viram. Se eu digitar uma coisa indefinida, 1A, por exemplo, já vai dar indefinido, que é o que nós definimos aqui, né? Recapitulando aqui o código do converter, está aqui. Então vamos lá, recapitulando aqui o projeto, eu vou parar o projeto. O converter, o converter é uma classe que eu crio dentro do meu projeto e eu utilizo aqui dentro do meu código XAML, né? Deixa eu fechar essa janela aqui para aumentar aqui. Então aparece aqui, ó, eu chamo ele aqui, ó, o converter aqui, né, com static resource, e eu tenho que definir o resource aqui dentro da minha janela, ou pode ser inclusive aqui dentro do grid, mas eu preferi definir aqui dentro da janela o meu resource, e eu defino uma key para ele, né, aqui está o nome da classe, a mesma classe que eu defini aqui, e eu chamo ele daqui, certo? Então, pessoal, é isso aí, ó. E o converter, a classe que a gente criou, que herdou aqui do eValor converter, e a gente define o método convert e o convertBack. Era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Se você entendeu e gostou desse vídeo, dê seu like aí para nós, porque esse like aí ajuda o nosso canal, ajuda a divulgação do nosso canal, e peço para você também, compartilhe com seus amigos, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram também. E aproveita aí, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda a gente aqui e o nosso objetivo aqui é colocar mais vídeos aí para vocês, para auxiliar aí na programação em C#, principalmente em WPF. Então valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.